Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo João Aristide e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã. Hoje eu convidei para o canal o evangelista Ricardo, mas eu gostaria de abrir a Bíblia então, começar essa pod live, né, com um versículo que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim a palavra: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, evangelista Ricardo. Amém? A paz do Senhor, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos reencontrar, né? É verdade. Nessa oportunidade que o Senhor, rica, né? Essa rica oportunidade que o Senhor nos Verdade. concede de poder estar aqui, né? Nós juntos, né? Pregando a palavra do Senhor nosso Deus e abençoando o povo de Deus. Verdade. Poderia começar fazendo uma oração? Vamos orar, irmão. Vamos Amém. orar, então. Eterno e soberano Deus, uma vez mais, Senhor, nós entramos na Tua presença, reconhecendo, Senhor, a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua majestade, reconhecendo, Senhor, que nós não podemos, mas o Senhor pode. Reconhecendo, Senhor, que nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Reconhecendo a nossa pequenez diante de um Deus tão grande, nós queremos lhe agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor concedeu-nos de estarmos fazendo a Tua vontade, o Teu querer, pregando a Tua palavra. Que nesta noite pessoas sejam restauradas, curadas, e o Teu nome venha a ser mais uma vez glorificado. Tudo isso para a glória, honra e louvor do nome precioso de Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém, meu irmão. Então, que essa palavra venha edificar, né, muitas vidas, né? Pessoas aí estão precisando ouvir a palavra de Deus. E eu gostaria de perguntar ao irmão qual é a igreja que o irmão está congregando. Irmão, eu sou evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui da Zona Sul, né, da 79, a nossa matriz, mas eu congrego, na verdade, em uma congregação que fica ali no Passo das Pedras, perto do shopping aqui de Gravataí. Então, a Assembleia de Deus Gravataí, então. A Assembleia de Deus de Gravataí. Amém, glórias a Deus. Então, o irmão fica à vontade para levar a palavra de Deus, e que o Espírito Santo de Deus venha te usar agora. Amém? Amém. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pelo privilégio de, mais uma vez, estar cooperando na administração da palavra do Senhor. Quero agradecer também ao nosso irmão João, meu amigo, né, de tempos já, e Sim. nós conversávamos muito sobre as coisas do Senhor, as coisas de Deus, e o Senhor, aprove a Deus, nos dá esse privilégio, essa oportunidade de estarmos juntos nesta noite, trazendo uma palavra de Deus para os vossos corações. Eu gostaria de ler uma palavra que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, e o versículo, eu vou ler alguns versículos, do versículo de número 35 em diante, que tem como epígrafe ali: Jesus acalma uma tempestade. Amém, meu irmão? Amém, glória a Deus. Então tá, eu vou ler aqui, tá? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele levantando-se, repreendeu o vento
e disse ao mar: aquieta-te, e para o vento: cessa-te. E houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Linda palavra. Amém? Graças a Deus. Amém. Quando nós lemos o texto, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, logo nós vamos perceber, no comecinho do texto, que ele vai dizer assim: e naquele dia. Ou seja, o capítulo 4 aconteceu muitas coisas naquele dia. E o evangelista, ele quer nos fazer nós refletir naquele dia. O que aconteceu naquele dia? E se nós folharmos a Bíblia, logo nós vamos perceber que naquele dia Jesus ensinou, instruiu o povo e os discípulos através das parábolas. Parábolas, naquele tempo, era muito comum os mestres ensinar o povo através das parábolas, porque era um jeito deles instruir de maneira mais simples. As parábolas que Jesus falava, logo nós vamos perceber que eram simples, mas porém profundas. Nós vamos ver ali que antes desse episódio, antes desse grande milagre feito pelo Senhor, nós vamos ver que Jesus ensinou a parábola do semeador, e logo depois ele explica a parábola, depois ele ensina a parábola da candeia, depois ele vai ensinar a parábola do grão de mostarda. Logo nós percebemos que ele teve um dia exaustivo, um dia cansativo, pois não é fácil ficar o dia todo ensinando, né, e explicando, porque a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava o povo, e logo quando o povo saía, quando ele ia à parte com seus discípulos, ele, mais uma vez, ele ensinava e explicava com seus discípulos. Então, ele explicava duas vezes a mesma parábola. Então, nós podemos perceber que foi um dia exaustivo, foi um dia cansativo. Jesus estava cansado e os discípulos também estavam cansados. E a Bíblia vai nos dizer que no final do dia, já sendo tarde, a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz: passemos para outro lado, ou passemos para outra margem. Jesus vai falar num modo imperativo. O que é um modo imperativo? Ele vai dar tipo como se fosse uma ordem. Ele disse: passemos para o outro lado. E os discípulos, mesmo cansados, mesmo exaustos, cansados do dia que foi exaustivo, eles não retrucam, eles não cogitam, eles obedecem à voz do Senhor, entram no barco e começam a remar. O texto vai nos dizer que eles estão remando. E eles chegam na metade do caminho, um vento forte bate no barco, as ondas começam a bater e encher o barco. E eles se apavoram. Eles começam a se apavorar do momento, do que está acontecendo. E o Senhor está tranquilo. O Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor está na polpa do barco descansando, pois foi um dia exaustivo, um dia cansativo. E o Senhor está descansando. Por quê? Porque ele já tinha dito, ele já tinha dado a ordem. Ele já tinha dito: passemos para o outro lado. Ou seja, Jesus, ele vai falar, ele vai ser enfático, dizendo, não, Jesus estava dizendo mais ou menos assim: não importa o que vai acontecer. Não importa se o vento vai bater ou se as águas vão entrar no nosso barco. Do outro lado nós vamos chegar. Os discípulos esquecem daquilo que Jesus falou no princípio. Jesus falou: passemos para outra margem. Jesus deu toda a teoria, né, antes de entrar no barco. Jesus deu todo o ensinamento.
Daí, quando chega na tardinha, ele vai botar os discípulos para botar eles na prova. Ou seja, ele dá toda a teoria, depois ele quer que eles praticam. Porque o evangelho, eu vou começar a aplicar agora, João. Porque o evangelho do Senhor Jesus não é só teoria. O evangelho é prática diária. Jesus vai dar toda a teoria. Olha o texto, eu gosto de pegar a Bíblia. Olha o texto. O texto vai dizer assim, ó, Jesus ensina a todas as parábolas. Daí chega no final da tarde, no final do dia, ele vai requerer que os mestres, como é que os professores fazem? Os professores dão toda a teoria para o aluno e depois o que eles vão fazer? Eles vão fazer com que os alunos praticam tudo aquilo que ele ensinou. Então, Jesus fez a mesma coisa. Ele dá toda a teoria, né, do grão de mostarda, ele dá toda a teoria das parábolas e chega na tardinha e ele vai dizer, eu dei toda a teoria, agora nós vamos praticar tudo aquilo que eu ensinei. Só que quando eles chegam no meio do mar, quando eles começam a remar e chegam num certo local que as ondas começam a bater, eles se esquecem de tudo aquilo que Jesus ensinou. Eles esquecem tudo aquilo que Jesus falou lá no princípio. Eles esquecem que Jesus ele tinha dado uma ordem do modo imperativo. Ele estava dizendo, não importa o que vai acontecer. Do outro lado nós vamos chegar. Porque o que vai prevalecer, vou aplicar aqui, João, porque o que vai prevalecer na minha vida e na tua vida não são os intempéries da trajetória. Não são o mar revolto e nem o vento forte. O que vai prevalecer na minha e na tua vida é o que Jesus falou lá no princípio. Se Jesus falou que você vai passar, você vai passar. Se Jesus falou que vai ter dificuldades na tua caminhada, Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não foi assim? Então, às vezes, o que acontece? Às vezes nós ficamos apavorados, como os discípulos ficaram apavorados. Os discípulos não sabiam mais o que fazer. Os discípulos, ao ponto de acordar o Senhor. Senhor, o Senhor vai nos deixar padecer? Eles esquecem tudo aquilo que o Senhor já disse. E Jesus, irmãos, ele não é papagaio para estar repetindo. Jesus, ele já deu uma ordem. Jesus, ele já falou. E quando ele fala, irmão, sai da frente. Quando ele fala, ninguém pode impedir. Se ele disse que você vai passar, você vai passar. Ele disse, passemos para outra margem. Não importa o que vai acontecer. Para o outro lado nós vamos chegar. Não importa se o mar vai se revoltar ou se o vento forte vai bater. A ordem de Jesus é passar para outra margem. Talvez você o vento forte está batendo na tua casa. O mar revolto está na tua vida. O vento forte está batendo em você. Você não sabe mais o que fazer. Mas você tem uma promessa de Deus. E a promessa de Deus é lá no princípio. Quando você aceitou Jesus, quem sabe Jesus disse, né, lá atrás, você vai passar. As adversidades vão chegar na tua vida. Não vai ser um mar de rosas. Não vai ser tão fácil. Mas eu vou te dar força, eu vou te dar ânimo, eu vou te dar poder para você passar todas elas. E vai fazer o quê? E no final, você vai me glorificar. Porque eu sou o Senhor que falo, e quando eu falo, irmão, sai da frente. Quando Jesus fala, não tem demônio, não tem mar, não tem vento que possa impedir a voz do Senhor. Se ele disse que você vai passar, se ele disse que vai acontecer coisas difíceis, que vai ter obstáculos para você no meio da tua trajetória, fique tranquilo. Deus vai te dar força, Deus vai te dar poder e Deus vai te dar virtude para você ultrapassar esses obstáculos e chegar do outro lado. Amém? Essa é a primeira lição. E aí, o que aconteceu? Daí Jesus, eles vão se apavorar e vão chamar Jesus. Jesus está descansando, né? Jesus foi um dia exaustivo, então ele estava descansando. A Bíblia vai dizer que ele estava dormindo na polpa do barco, numa almofada. Jesus está ali tranquilão, porque ele sabe, Jesus, ele sabe, ele é o soberano. Ele é o Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Ele é o rei por excelência. Se ele falou, está falado. Né? Se ele falou, está dito.
Se ele falou que eles iam passar, ele vai descansar. Ele vai ficar tranquilo. O vento vai bater, o mar vai se revoltar, mas ele está tranquilo. Descanse, irmão. Esse mar revolto não é para tua morte. Esse mar revolto aí é só um obstáculo que talvez está acontecendo na tua vida. Mas o Senhor já deu a ordem lá atrás. E o que vai prevalecer é o que sai da boca de Jesus. O que vai prevalecer não é o mar revolto, não é a fofoca de um e de outro, mas é o que Jesus falou. O que Jesus falou é o que prevalece na minha e na tua vida. A Bíblia vai dizer que eles requerem Jesus. Eles vão chamar Jesus. Jesus está dormindo, eles vão chamar. Mestre, mestre, vai deixar nós perecer? E Jesus, quando eles chamam ele, ele se levanta. Isso aqui é muito lindo, né? Ele se levanta. E eu costumo dizer, costumo ministrar, que quando ele se levanta, o mar se acalma. Quando ele se levanta, nós percebemos que tudo está normal. Mas quando ele fala, o mar se acalma e o vento cessa. Porque quando ele fala, irmão, sai da frente. Quando ele fala, ele vai dizer, vento, cessa-te. Mar, se acalme. Quando ele fala, na hora, instantâneo, o mar se acalma e o vento cessa. Porque quando ele fala, o mar se acalma. Quando ele fala, irmão, o vento cessa. Quando ele fala, ninguém pode ficar na frente, porque há poder na voz de Jesus. Há poder quando ele fala. Há poder quando ele diz. No momento em que ele falou, o mar se aquietou e o vento cessou. E deu bonança. Eu não sei qual é a situação que tu está vivendo. Eu não sei qual é o vento que está batendo na tua casa, na tua família, talvez até no teu casamento. Mas eu quero dizer e profetizar na tua vida. O vento que está batendo na tua casa, na tua vida, hoje vai cessar. Porque o Senhor já está dando uma ordem para ele parar. Vento, cessa-te. Mar, se acalma. As ondas estão batendo, querendo, talvez, inundar o teu barco, inundar a tua família. Mas o Senhor está dizendo, hoje, a partir de hoje, o vento vai cessar e o mar vai se acalmar. O texto vai nos dizer que Jesus se levanta e repreende o mar e o vento. O vento cessa e o mar se acalma. Aí ele vai dizer, homens de pouca fé, os seus discípulos. Eu dei toda a teoria e trouxe vocês até aqui para vocês praticar tudo aquilo que eu ensinei e vocês não conseguiram fazer. Homens de pouca fé. Por quê? Porque o evangelho, irmãos, o evangelho, ele não é só teoria. O evangelho não é só teoria. O evangelho é prática diária. Bem-aventurados aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Porque só ouvir não adianta de nada. Só estudar não adianta de nada. Só ler livros não adianta de nada. Só ler a Bíblia não adianta de nada. Só ouvir louvor não adianta de nada. Nós temos que ouvir, absorver e praticar. Bem-aventurados aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então, o evangelho não é só teoria. O evangelho é prática diária. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Eu vi um glória a Deus aí. Glória a Deus. O que aconteceu, irmão João? Bênção de Deus. O que aconteceu? O vento cessou, o mar se acalmou, houve uma grande bonança, e o Senhor repreende eles, meio que dizendo, né? Mas, ó, eu dei toda a teoria, só faltou a prática. Sim. Eu disse para vocês lá atrás que vocês iam passar. Eu até descansei, eu até deitei no barco para tirar um cochilo. Quem sabe o Senhor estava dizendo para eles, né? Estou conjecturando, tá, gente? Sim, sim. Quem sabe o Senhor estava dizendo para eles, mas eu dei toda a teoria para vocês. Agora, na hora de praticar, vocês não conseguiram. Ah, por isso que eu estava descansando. Porque eu já tinha dado a ordem. Eu já tinha falado. Lá no princípio, eu disse, passemos. Foi uma ordem, no verbo imperativo. Jesus estava dizendo, não importa o que vai acontecer. Não importa se o mar se revoltar, não importa se o vento vai bater. Do outro lado nós vamos chegar. Então descansa. Jesus está dizendo para alguém hoje aqui, irmão.
não, quem sabe as intempéries da vida estão acontecendo na tua vida. Quem sabe o mar revolto, você não sabe, mas o mar revolto é só mais uma intempérie. Quem sabe o vento forte é só mais um obstáculo que você vai ver e com a prática diária, não só a teoria, mas a prática diária da palavra do Senhor nosso Deus e aquilo que ele tem dito para nós através da Bíblia, através dos louvores, através das pregações, tudo aquilo que o Senhor tem dito, nós vamos botar em prática. Aí quando chegar na hora da intempérie, quando chegar na hora do obstáculo, nós vamos ter. Daí o Senhor vai dizer assim, ó, nós vamos estar com os nossos pés na rocha. Sim. O Salmo 40 vai dizer assim, ó, deixa eu me lembrar. Agora eu não vou me lembrar. Eu não vou me lembrar agora. Mas diz sobre sobre... Vê aí para nós aí, João. Salmo 41. Salmo 40. Salmo 41. Aqui um pouco eu já me lembro. Quase lá. Isso aí. É a benção, né? Isso aí, na verdade, eu não tenho esboço nenhum, irmão. É tudo na hora aqui. Salmo 41, mas eu me lembro. É tudo na coragem. É? Salmo 40? Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Continua. Continua? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Isso aí. Quando nós estamos na rocha, os passos, com os pés firmes, porque a nossa vida, na verdade, não é nada mais nada menos que uma estrutura, tá? A estrutura do nosso corpo, ela tem que ter algo para segurar. E o que vai segurar? A rocha. E o que é a rocha? É Jesus. O Senhor me arrancou de um charco de lodo, né? E colocou os meus pés sobre uma rocha. Então, quando nós estamos firmes, quando nós estamos constantes, não só na teoria, mas na prática, nós estamos na rocha. E se nós estamos na rocha inabalável, que é Jesus de Nazaré, o vento vai bater, o mar vai se revoltar, mas nós vamos passar. Nós vamos passar, irmão. Nós vamos passar essa dificuldade. Você vai passar essa dificuldade. Você vai passar esse obstáculo que talvez está te incomodando. Quem sabe até tá te tirando a tua fé, porque os discípulos, por algum momento, eles esqueceram tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus falou para eles, esqueceram por algum momento, né? Quem sabe você está na mesma situação, esqueceu tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus falou para você, e veio um vento, veio um mar revolto, e você ficou com medo. Você ficou desesperado, mas eu quero te dizer, fique tranquilo. O mar revolto é só para no final, quando você passar, você vai cantar o hino da vitória lá no outro lado e vai glorificar a Deus. Amém, João? Amém, glória a Deus. O texto vai dizer, nós estamos, passou um tempão já, né, João? Não, tá legal, agora, legal. Para encerrar agora. O que aconteceu? Olha só, os discípulos, daí eles, o que aconteceu? Jesus repreende o mar se acalma, o vento cessa, e daí eles se surpreendem. Porque o texto vai dizer assim, ó, quem é esse? Isso aqui é lindo. Quem é esse? Que até o mar e o vento se calam com o poder da sua voz. Quem é esse? Eles se surpreendem com Jesus. Diante de tudo aquilo que eles já ouviram. Diante de tudo aquilo que eles já contemplaram. Porque eles já tinham contemplado muitas coisas com Jesus. Jesus já tinha curado, Jesus já tinha libertado, Jesus já tinha feito milagres. Mas aquilo ali, eles se surpreenderam mais uma vez. Quem é esse? Que até o mar e o vento o obedecem.
Eu não entendi ainda, pregador. Eu quero dizer para você, nessa final dessa mensagem, que Jesus, ele ainda vai te surpreender. Porque por mais que você já viveu coisas extraordinárias com Jesus, porque nós já vivemos coisas extraordinárias. Jesus nos tirou de um charco de lodo. Testemunho tá aí, João. Jesus nos tirou de um charco de lodo, lá do lamaçal do pecado, lá onde eu nem gosto de falar. Eu estava falando com o irmão João que eu nem gosto de falar do testemunho, porque eu gosto de falar das coisas que Deus faz, né? As coisas boas que o Senhor faz. Mas eu não gosto de falar do testemunho porque é uma coisa muito forte, muito impactante. Então eu gosto da palavra. Mas isso aí o Senhor está me impulsionando a dizer. O Senhor nos tirou de um charco de lodo. O Senhor nos tirou lá do Egito, lá do lamaçal do pecado, para nos dar a vitória aqui. E ainda assim, mediante tudo aquilo que o Senhor fez, mediante da libertação que Ele fez em nós, Ele ainda continua nos surpreendendo. Irmão João, eu quero profetizar na tua vida que ainda que você já viveu muitas coisas com o Senhor, ainda que tu ouviu muitas coisas que o Senhor fez, ainda que tu ouviu muitos testemunhos até aqui nesse programa aqui que o Senhor tem feito, Jesus ainda há de te surpreender. Tu vai, não vai demorar muito. Daqui uns dias, daqui talvez umas semanas, daqui uns meses, você vai lembrar dessa mensagem e vai dizer: olha, o Senhor tem me surpreendido a cada dia. Amém, meu irmão? Quero profetizar para quem está me ouvindo, com o dedo de profeta. Eu quero profetizar que ainda que você já recebeu muitas coisas do Senhor, ainda, porque o crente, depois de um tempo, às vezes fica pensando: ah, mas eu já recebi tudo, eu já fiz tudo, o Senhor já me surpreendeu. Jesus ainda continua surpreendendo. Por quê? Porque Jesus é o mesmo. A Bíblia vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Se ele surpreendeu os discípulos lá atrás, ele pode surpreender você hoje. Amém. Então pega essa palavra. Jesus vai te surpreender. Ele vai dar uma ordem para o vento cessar e o mar parar com tudo e vai ter bonança na tua vida. O que vai acontecer, irmão? Você vai atravessar essa intempéries, você vai atravessar esse mar revolto, você vai passar por esses obstáculos e quando você chegar lá do outro lado, você vai lembrar desse careca aqui e vai dizer: louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a todos e que o Senhor possa te surpreender cada vez mais na tua vida, porque o Senhor, ele nunca cessa. Deus, ele é um Deus que ele não cansa, ele não fadiga. Ele sempre vai nos surpreender. A cada dia que passa, o Senhor tem nos surpreendido. Amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Quer fazer uma oração abençoando as pessoas que estão assistindo essa palavra, né? As pessoas que ainda vão assistir, se puder, então, abençoar essas pessoas. Vamos orar, João. Eu peço que tu ore junto comigo. Talvez ore em pensamento, ore comigo. Sim. Amém? Vamos, então? Amém. Vamos lá. Amém? Vamos lá. Amém. Soberano, eterno e grandioso Deus, nós queremos, Senhor, lhe agradecer primeiramente pela tua bondade, pela misericórdia, pela oportunidade que o Senhor, mais uma vez, concedeu-nos de estarmos pregando a tua palavra, abençoando o teu povo, falando das maravilhas do Senhor. Eu quero agora, Senhor, pedir que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, todos aqueles que estão ouvindo esta oração, que o Senhor possa dar graça, força, de ânimo, e que o Senhor possa nos dar força também para cada vez mais pregar a tua palavra, fazer a tua vontade, o teu querer. Que todas as coisas, Senhor, possam ser para a glória do teu nome, para que o teu nome venha a ser mais uma vez glorificado e a tua glória venha a ser mais uma vez manifesta. Senhor, meu Deus e Pai, se tem algum enfermo, que o Senhor cure. Se tem alguém, Pai querido, que está com dificuldades, que o mar está revolto, que o vento está batendo forte na sua casa, que o Senhor possa acalmar nesta noite e que o teu nome, lá no final, venha a ser mais uma vez glorificado e a tua glória venha a ser mais uma vez manifesta. Em nome do teu Filho Jesus, para a glória do teu nome, amém. E graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Então, muito obrigado, evangelista Ricardo.
que Deus venha abençoar você, a tua família, o teu trabalho, a tua empresa, né? E que só gratidão. Amém? Amém, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, viu, pela confiabilidade. Obrigado Amém. pelo privilégio de poder Glória a Deus. ministrar para esse homem de Deus aí. Amém? Recebe essa palavra Amém. da parte do Senhor. Eu quero Amém. dizer para o povo aí que para eles receberem essa palavra da parte do Senhor nosso Deus, e que eles não sejam só recipientes e teóricos, né? Não que essa palavra não vem só como uma teoria, mas como prática diária. Amém? Deus abençoe. Amém. Até a Glória a próxima, se Deus. Deus permitir e quiser. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e abençoe cada ouvinte. Um Amém, meu abração. irmão. Ora por mim aí. Meu povo, ora por mim aí, tá? Deus abençoe a Amém. todos. Paz. Paz.